Olá, nesse vídeo vamos conversar sobre a Segunda Guerra Mundial, só que vamos conversar de uma forma diferente, através dos quadrinhos. Quadrinhos, segundo a definição do estadunidense Scott McCloud, são imagens pictóricas e outras justapostas em sequência deliberada destinadas a transmitir informações e/ou produzir uma resposta no espectador. Esse tipo de linguagem, composto basicamente pelos códigos verbal e visual, é uma fonte de infinitas possibilidades para as nossas aulas de história. O MEC assegura que a leitura de obras em quadrinhos demanda um processo bastante complexo por parte do leitor, que se depara com texto, imagens, balões, ordem das tiras, onomatopeias, que contribuem significativamente para a independência do leitor na interpretação dos textos lidos. Além disso, o universo dos quadrinhos faz parte das experiências cotidianas dos alunos. É uma linguagem reconhecida bem antes de a criança passar pelo processo de alfabetização. Prova disso é o Programa Nacional Biblioteca da Escola, que desde 2006 já distribuiu mais de 60 títulos de quadrinhos para milhares de escolas públicas. Pensando nisso, apresentarei 6 obras de quadrinhos para as nossas aulas de história. O tema em comum, que é contemplado nessas obras, é a Segunda Guerra Mundial e o contexto histórico que antecedeu a eclosão daquele grande conflito bélico. Das obras escolhidas, 3 são do estadunidense Will Eisner, um dos maiores quadrinistas de todos os tempos e uma referência obrigatória para quem deseja conhecer melhor o mundo dos quadrinhos. Na sequência, uma obra do holandês Erik Heuvel, historiador e quadrinista que é especializado em quadrinhos educacionais sobre a Segunda Guerra, inclusive com trabalhos realizados para a Fundação Anne Frank. E para demonstrar a versatilidade e a diversidade dos quadrinhos, uma obra do japonês Osamu Tezuka, conhecido no seu país como o Deus do Mangá. A outra obra é do Art Spiegelman, um sueco radicado nos Estados Unidos e único ganhador do prêmio Pulitzer de jornalismo com uma graphic novel. Os primeiros quadrinhos são O Complô, a história secreta dos protocolos dos sábios do Sião, em que Will Eisner apresenta uma bem documentada versão da fraudulenta criação do documento supostamente escrito por líderes judeus, que descreve minuciosamente como eles conspiraram para conquistar o mundo. Em O Complô, Will Eisner mostra o como e o porquê da produção dos protocolos no final do século XIX. Talvez a maior importância dessa obra para as nossas aulas seja como fundamentação para explicarmos que, apesar de os protocolos terem sido, desde a década de 1920, considerados uma fraude, eles continuaram ganhando cada vez mais exposição e credibilidade. Um exemplo disso, e que está vinculado com o contexto histórico da Segunda Guerra, é o fato de os protocolos terem sido lidos e servido de embasamento para a obra Mein Kampf, de Adolf Hitler, publicada pela primeira vez em 1925. Grande parte das ideias antissemitas defendidas por Hitler foi retirada diretamente dos protocolos. Assim, O Complô tem o mérito de apresentar a propaganda antissemita dos protocolos numa linguagem mais acessível, os quadrinhos como forma de linguagem narrativa. Outra obra interessante é O Sonhador, uma história sobre os primórdios das revistas em quadrinhos, na qual Will Eisner expõe suas próprias experiências como quadrinista em início de carreira durante a década de 1930. O contexto histórico abordado nesses quadrinhos está intrinsecamente ligado à crise de 1929 e ao início da Segunda Guerra, 2 eventos históricos interrelacionados. Alguns pesquisadores dos quadrinhos atribuem à crise econômica do final da década de 1920 e início da seguinte o crescimento da indústria dos quadrinhos. A quebra da Bolsa de Nova York e o colapso econômico do mundo capitalista no início dos anos 30 criou um ambiente favorável para a disseminação dos quadrinhos como um meio de entretenimento. Afinal, com grande parte da população passando por dificuldades, era primordial que algo a distraísse das amarguras da vida cotidiana. Então, com o propósito de entreter as massas, os quadrinhos ganharam espaço durante aquele período. A
última obra de Will Eisner que eu sugiro é Ao Coração da Tempestade, um registro autobiográfico do artista que passa em revista sua vida até o ano de 1942, quando foi selecionado para o serviço militar. Will Eisner nasceu em 1917 e tinha 25 anos quando passou a fazer parte do exército estadunidense, justamente no início da sua carreira como quadrinista. De acordo com o próprio artista, foi uma época de conscientização sobre as questões sociais e preocupação constante com a sobrevivência econômica. Ao mesmo tempo, era possível ouvir os estrondos e sentir as ondas de choque do distante Holocausto. Podemos considerar que uma das principais características do período era o pérfido preconceito que permeava o mundo. Will Eisner acreditava que o preconceito tem 3 manifestações diferentes. Uma que é contra aqueles que não são brancos e se revela no racismo. A segunda, contra os pertencentes a outras etnias e que tem a sua manifestação no nacionalismo. E a terceira, contra os judeus, que aparece na forma do antissemitismo. Will Eisner era judeu, por isso ele puxa a sardinha para dentro da sua lata. Tratando-se de uma obra autobiográfica, tal fato é perfeitamente aceitável, já que parte da infância do artista foi passada no bairro do Bronx, em Nova York, região que tinha grande concentração de italianos e irlandeses. Além do contexto histórico que expõe os traços marcantes dos anos 20 e 30 nos Estados Unidos. Ao Coração da Tempestade é interessante para abordarmos o tema da diversidade em sala de aula, tão necessário para que nossos alunos se percebam como sujeitos históricos, como verdadeiros agentes da história. Da Terra do Sol Nascente, a coleção Adolf, do japonês Osamu Tezuka. Os quadrinhos japoneses, o mangá, chegaram ao Brasil na década de 1980. Na década seguinte, a popularização do anime, os desenhos animados japoneses, contribuiu para a disseminação do mangá em terras brasileiras. Esse estilo de quadrinhos é bastante admirado pelos jovens e adolescentes, o que pode favorecer o nosso trabalho em sala de aula. No Brasil, a coleção Adolf está disponível em 5 volumes, com uma média de 260 páginas em cada. Resumindo, temos aqui uma história em quadrinhos de quase 1.300 páginas, que ultrapassam o recorte cronológico do contexto histórico da Segunda Guerra, avançando até o início da década de 1980. Osamu Tezuka criava suas histórias no formato do Sandan Banashi, contos trípticos, um estilo muito difundido pelos contadores de história japoneses. São 3 contos completamente diferentes, que acabam formando uma coisa só. No caso de Adolf, é a história de 3 homens, todos chamados Adolf. Nas primeiras páginas, o artista já indica essa característica da obra, destacando que cada um deles trilhou um caminho diferente, mas estavam todos ligados pelo fio do destino. No primeiro volume, Soei Togi, o narrador da história e o elo entre os 3 contos, está em Berlim, fazendo a cobertura jornalística das Olimpíadas de 1936. As Olimpíadas foram uma das primeiras apresentações em massa realizadas pelo Partido Nazista para demonstrar o poderio da Alemanha, que experimentava um rápido desenvolvimento desde 1933, quando Hitler chegou ao poder. Na sequência, Osamu Tezuka apresenta o chefe máximo na condução da Assembleia Geral do Partido Nazista, na Praça Zeppelin, em Nuremberg. Aspectos desenvolvidos pelo ministro da Propaganda, o Joseph Goebbels, são destacados quadro a quadro a fim de permitir uma reflexão das razões de cada participante naqueles espetáculos que mais lembravam a glória do Império Romano. Também é possível vislumbrar o ar inflamado que Hitler imprimia aos seus discursos, com gestos espalhafatosos e postura impositiva, que acabava se fixando na memória das pessoas que o assistiam. A busca do holandês Erik Heuvel é outra excelente possibilidade de explorarmos a linguagem dos quadrinhos nas nossas aulas. Além da bastante tradicional apresentação estética, que em muitas passagens nos faz lembrar clássicos dos quadrinhos, como o francês Tintin, essa obra prima por ter sido elaborada com base em pesquisas históricas, testemunhos de sobreviventes e documentos escritos e iconográficos, que garantem à história total verossimilhança. Assim, apesar dos personagens da história terem sido inventados pelo artista, os detalhes relatados nos quadrinhos são bastante fidedignos ao que provavelmente deve ter acontecido.
A busca é a história de Esther, uma alemã judia que nasceu em 1926 e vivenciou o crescimento do partido nazista e a sistemática perseguição aos judeus empreendida pelos seguidores de Hitler. Juntamente com seus pais, no ano de 1938, Esther buscou refúgio na Holanda, um território neutro naquele cenário que anunciava o conflito que em breve tomaria proporções nunca antes imaginadas. Em 1939, Hitler invadiu a Polônia e, no ano seguinte, desrespeitou a neutralidade holandesa, invadindo o território dos Países Baixos. Em pouco tempo, os judeus na Holanda passaram a ser presos e levados aos campos de concentração. Esther conseguiu fugir e passou uma longa temporada escondida. Seus pais não tiveram a mesma sorte e acabaram morrendo. Sua mãe em um campo de concentração e seu pai nas longas caminhadas durante o processo de abandono dos campos de concentração, já no período final da guerra, quando os aliados avançavam a passos largos. Esses quadrinhos mostram detalhes do campo de Auschwitz-Birkenau, desde a chegada dos prisioneiros, com a separação entre os aptos ao trabalho e os inaptos. Estes últimos tinham como destino as câmaras de gás. É possível ver nos quadrinhos a estrutura do campo e aspectos do dia a dia dos prisioneiros. E para finalizar a apresentação das 6 sugestões de quadrinhos para as nossas aulas de história, a maravilhosa obra de Art Spiegelman, Maus, a história de um sobrevivente. Originalmente publicada em 2 volumes, tendo um intervalo de pouco mais de 10 anos entre a primeira e a segunda parte. No Brasil, é mais fácil encontrar a obra em volume único, intitulada História Completa. A parte 1 recebe o nome Meu Pai Sangra, a segunda, E Aqui Meus Problemas Começam. É, de certa forma, uma obra autobiográfica, já que Art Spiegelman narra a história de seu pai, um polonês que vivenciou a experiência do crescimento do nazismo, das sistemáticas perseguições e do confinamento em campos de concentração. Um aspecto que chama a atenção é a apresentação dos personagens com forma de animais. Os judeus como ratos, os poloneses como porcos, os franceses como sapos e os estadunidenses como cães. Essa característica de Maus nos faz lembrar tanto Esopo e suas fábulas como a Revolução dos Bichos, de George Orwell. Os animais de Spiegelman são todos terrivelmente humanos, chegando mesmo a chocar o leitor. Ao apresentar seus quadrinhos dessa forma, sem recorrer ao sentimentalismo, podemos conhecer mais daquilo que deveria ser o cotidiano dos prisioneiros dos nazistas. Ao contrário de um dos clichês comuns quando falamos do Holocausto e dos campos de concentração nazistas, que é a impossibilidade de imaginarmos o que de fato aconteceu, Spiegelman revela detalhes pormenorizados das condições de sobrevivência a que estavam sujeitos os prisioneiros. Maus merece ser lido por pelo menos 3 razões. Primeiro, é uma história em quadrinhos ou graphic novel de excelente qualidade. Segundo, pode ser utilizada como fonte para a preparação de nossas aulas, já que permite ao professor conhecer mais a respeito do contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. E terceiro, é que também é uma fonte didático-pedagógica para ser lida e explorada em sala de aula, juntamente com os nossos alunos. Acreditando que a utilização didático-pedagógica dos quadrinhos em sala de aula é um caminho seguro pelo qual podemos transitar, arrola a seguir 5 motivos que atestam o potencial e a viabilidade desse recurso. Mais do que mera justificativa, trata-se de uma declaração que visa destacar a potencialidade do emprego da linguagem dos quadrinhos como um importante meio de propiciar um processo educativo significativo. Como primeiro motivo, defendo que, de maneira geral, os alunos gostam de ler quadrinhos, fato que auxilia o despertar da criatividade e estimula outras leituras. Para nós, professores, que invariavelmente reclamamos que nossos alunos não leem ou não gostam de ler, a leitura de um determinado tipo de linguagem e o estímulo a outras leituras são uma boa razão para o uso dos quadrinhos em nossas aulas. A interação entre os códigos visual e verbal, uma das principais características dos quadrinhos, é o segundo motivo. A leitura de quadrinhos, ao exigir do aluno a decodificação conjunta de imagens e de palavras, favorece um aprendizado mais eficiente, permitindo ao aluno uma melhor compreensão dos conteúdos e a construção de um conhecimento específico. A diversidade dos temas abordados nas histórias em quadrinhos apresenta-se como o terceiro motivo.
As mais variadas abordagens e as diversificadas temáticas presentes nos quadrinhos possibilitam que uma infinidade de informações possa ser explorada em sala de aula. O quarto motivo está ancorado no fato de que os quadrinhos são, indubitavelmente, um eficaz auxílio no desenvolvimento do hábito de leitura e no enriquecimento do vocabulário dos nossos alunos. São várias as constatações de que muitas pessoas desenvolveram sua alfabetização com a ajuda da leitura de histórias em quadrinhos. Além disso, a atividade de leitura dos quadrinhos estimula o exercício de reflexão e imaginação, bem como o desenvolvimento de habilidades interpretativas. Por fim, o quinto e último motivo é o caráter globalizador das histórias em quadrinhos, atributo que permite o desenvolvimento de atividades interdisciplinares. Nesse caso, a utilização dos quadrinhos em sala de aula oferece condições reais para que sejam colocados em prática atividades que reúnam em sua execução dois ou mais ramos do conhecimento. Espero que vocês possam aproveitar essas sugestões nas suas aulas e até a próxima!